Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um tipo de vídeo que faz bastante tempo que a gente não tem aqui no canal, onde eu respondo as perguntas que vocês mandam pra gente, seja comentários ou seja uma caixinha de perguntas no Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram ainda, olha aqui o nosso handle no Instagram, o nosso usuário no Instagram, já segue lá. Essas perguntas especificamente, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá e a gente está respondendo, vou responder algumas delas aqui. Principalmente que essas têm a ver com carreira, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre carreira internacional nessas perguntas. E antes de começar a responder as perguntas aqui, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, já clica no sininho para você receber sempre as nossas novidades aqui no canal e também acompanhe outras informações aqui, tá? Então a gente tem o D30, a gente tem várias séries legais de vídeos para sua carreira aqui no DevPlano, além da formação Full Stack Master. Tem todos os links aqui embaixo, tá? Vale bastante a pena você acompanhar. Bom, e agora eu vou ler um pouquinho aqui embaixo, então eu vou olhar um pouco para baixo para poder ler a pergunta. A primeira pergunta é do Ricardo86, o Ricardo onde o A é um 4. Ele perguntou o seguinte: como que eu analiso as empresas antes de enviar o meu currículo? Como você analisa as propostas de emprego? Bom, uma coisa que é bastante importante, Ricardo, quando a gente está olhando as propostas de emprego, principalmente como programador, e eu estou dizendo aqui como programador pelo seguinte: a gente está numa área onde a gente recebe muita, mas muita oferta de trabalho. Então você tem que ter os seus critérios, tá? Então, no meu caso hoje, eu tenho critérios de tecnologia, de qual que é o próximo passo que eu quero dar na minha carreira e de salário, tá? Então, essas três coisas são muito importantes. E tem um bônus aqui, é de como que minha rotina vai ficar caso eu entre nessa vaga. Por que eu quero dizer com isso que esse quarto é um bônus? Porque depende do balanço das outras, tá? Então, se for uma vaga que eu quero muito porque vai me ajudar a dar o próximo passo na minha carreira e o dinheiro, por exemplo, é muito bom, talvez valha sacrificar um pouquinho esse quarto item aqui, de mudar um pouquinho minha rotina, de ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais pesado ali no dia a dia, tá? Então, geralmente eu analiso esses três e, dependendo da situação, esse quarto, tá? Então, o que é importante? Quais tecnologias, se está alinhado com o seu propósito, o seu progresso de carreira. Então, no meu caso, por exemplo, eu ainda quero ter a chance aí de ter um C-Level, né? Então, principalmente, ou um CTO ou um CPO, tá? Então, ou produto ou de tecnologia, tá? Que não seja de uma própria empresa, tá? Então, que não seja a minha própria empresa, tá? Então, ainda tenho essa vontade, ou VP de engenharia, algo nesse sentido, é alguma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer. O salário tem que ser maior do que eu estou ganhando atualmente, então esse já é um critério que eu uso para desempatar. E, logicamente, se a tecnologia ou o tipo da empresa também faz sentido para mim. Outra coisa que é legal vocês fazerem é dar uma olhadinha no Glassdoor, né? Então, o Glassdoor permite que você veja alguns comentários das pessoas que já trabalham lá. Então, se é uma cultura legal, se o pessoal, como que se comporta ali com as pessoas e tudo mais, você consegue ter bastante informação pelo Glassdoor. Algumas informações de salário você consegue pelo Glassdoor também. E tem outros sites parecidos com o Glassdoor, tá? Então, se você colocar no Google o nome da empresa, Glassdoor, vai aparecer outras empresas ali também. Outro ponto que é importante, tá? Entender como que a empresa tá? Então, muitas vezes a empresa está queimando muito caixa. Será que ela tem longevidade? Tá? Então, isso é importante você pensar também. Mas, de maneira geral, é isso que eu penso, tá? Ou isso que eu analiso quando eu recebo vagas para ou aplicar ou alguém me convidando aí para participar. Uma coisa que é bastante interessante, quando você tem esses critérios claros na sua cabeça, claros aí ou escritos até, né? Então se você quiser escrever isso é ainda mais legal, fica muito fácil você decidir se você vai ou não para aquela vaga. Então não fica muito, sabe quando fica aquela indecisão que você tem que perguntar para todo mundo se vai ou se não vai? Fica muito mais fácil você tomar a decisão. Já recebi propostas para empresas gigantes, né? Então, inclusive faz parte das FANGs aí, né? Que são famosas, que agora chama Meng, uma coisa assim. Mas eu já recebi propostas que não faziam sentido para mim, né? Então, apesar do nome da empresa ser legal, elas serem gigantes, até ter um pouquinho de afinidade ali no que eu queria para o próximo passo da minha carreira, mas no fim das contas não valia a pena. Então é muito legal você ter esses critérios muito bem definidos. Outra coisa que é importante, eu passei aqui uma base dos meus critérios, mas é legal que você analise os seus próprios, tá? Então, a gente vai falar bastante, principalmente nas dúvidas que vieram, que a gente está respondendo nesse vídeo, sobre você analisar os seus próprios critérios, tá? Porque o que é bom para o Túlio pode ser que não seja bom para você. Então, analise, porque isso é bastante pessoal,
tá bom? Bom, Ricardo, espero que tenha ajudado aqui. Bom, vamos para a próxima. O Irã FB perguntou: como lidar com a insegurança no trabalho remoto para o exterior, nas hard skills, sem ajuda, etc. Tem uma frase que até um cara que trabalha comigo fala, que é sempre bem legal ali: over communication is not a sin. Tá? Então, comunicar demais não é um pecado. Então, eu acho que é bastante legal quando você está se sentindo inseguro, conversa mais. Tá? Então, sempre que você puder conversar, não é um pecado, né? Igual que ele comenta. Então, se você conseguir conversar mais, você vai diminuindo essa insegurança. Por que a insegurança acontece? Geralmente porque você não tem segurança em fazer alguma coisa. Então, provavelmente não ficou claro o que você deveria fazer, ou ainda você não tem certeza se você tecnicamente consegue fazer aquilo. Então, como que você lida com insegurança? Trazendo a comunicação a seu favor. Então, traz as pessoas para dentro do carro, digamos assim, tá? Então, para dentro do mesmo problema que você está lidando. Então, se você está escrevendo um software ou uma funcionalidade que é muito difícil, o que você pode fazer? Traz as pessoas, traz o stakeholder junto, tá? Contribui, fala que aquilo está ficando difícil, tá? Então, a comunicação vai te ajudar bastante. Outro ponto que muita gente deixa de fazer: peça ajuda, tá? Então, se você não está conseguindo resolver alguma coisa, peça ajuda. E aí é por isso que é importante você estar cercado de pessoas que têm o mesmo intuito que você, que é evoluir na carreira e lidar e ajudar, né, com solucionando dúvidas e tudo mais. Por isso que é bom você fazer parte de uma comunidade e ter networking, né? Então, ter pessoas que você pode perguntar, tá? Então, isso ajuda demais. E principalmente você não ter esse medo de perguntar, tá? Então, isso faz toda a diferença para sua carreira. Então, como lidar com a insegurança? Comunicação, tá? Então, comunique que é difícil, comunique os desafios que você está enfrentando, tá? Isso vai te ajudar a ganhar segurança. E muitas vezes acontece uma outra coisa que é muito legal. Quando você começa a falar sobre o problema, né? Então você começa a expor, pô, tô com essa dificuldade aqui, tô com aquela dificuldade ali, você começa a refletir sobre o problema, você começa a pensar sobre o problema. E muitas vezes, só de conversar sobre o problema, você consegue ter ideias de como resolver aquele problema. Então, a sua insegurança pode ser, muitas vezes, porque você está muito fechado, tá? Então, principalmente no trabalho remoto, se você não tomar a iniciativa de conversar, provavelmente você vai ter essas conversas, então isso é bastante importante. A comunicação vai te ajudar a ganhar segurança. Bom, e a última pergunta para esse vídeo aqui, o Vitor MB SP, ele perguntou: ir para o exterior ou focar na carreira aqui no Brasil? Eu vejo apenas a possibilidade de ser dev lá. Uma coisa que é bastante importante, tá, Vitor? Por que ir para fora? Por que ficar no Brasil? Eu sempre falo disso, né, do porquê que você está querendo ir, por que você está querendo ficar. Por que disso? Porque como você está falando aqui, né, que eu vejo apenas uma possibilidade de ser dev lá, isso está com uma cara de um viés muito grande, tá? Então, muitas vezes, a nossa cabeça cria algumas barreiras imaginárias que não é possível ser programador aqui no Brasil, que não é possível ser programador no interior, que não é possível ser programador e, sei lá, praticar futebol, e que não é possível ser programador e fazer calistenia. A cabeça da gente começa a inventar desculpas para que a gente fique confortável com uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Essa é a grande realidade. Toda vez que eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa e minha cabeça fica falando, pô, larga a mão, você está muito cansado, etc., é a minha cabeça ou o meu corpo tentando me levar para a zona de conforto, que é onde tá quentinho, né? Então, geralmente, igual você está comentando aqui, que você só vê a possibilidade de ir para lá, provavelmente você está vivendo o seu viés. E tem até um nome bonito para isso, né? Que é o viés de sobrevivência, né? Então, às vezes a gente coloca um viés que é para a gente ficar mais confortável, tá? Então, se você coloca um viés ali, pô, estou enxergando que só tem possibilidade para lá. Por quê? Porque aqui tá ruim e eu já me conformei que não dá para fazer nada aqui, então agora é só ir embora. E aí o que acontece? Quando você já chegar lá, provavelmente você vai enfrentar as mesmas coisas que aqui. E aí você começa, pô, agora tá ruim mesmo a área de desenvolvimento, né? Nem no Brasil, nem fora do Brasil dá para ganhar dinheiro, dá para viver bem. E na verdade, os seus problemas com a área são outros, tá? Isso é bastante importante, porque qual que é o problema quando a gente começa a ter esse viés sem estar claro se a gente quer ir para fora ou quer ficar no Brasil? Porque esses vieses, eles podem despertar outros problemas, tá? Não sou especialista no assunto, mas muitas vezes essa falta de alinhamento de expectativa ou até mesmo essa criação de expectativas exacerbadas na sua cabeça pode contribuir para você ter outros problemas psicológicos, tá? Então, toma cuidado só para não ficar infeliz demais, né? Então, tem muita gente que nunca está satisfeito com nada exatamente por isso,
né? Então, pô, no Brasil não dá, daí vai embora, pô, lá fora não dá, daí... Então nunca tá bom nada. Sempre a grama do vizinho tá mais verde, tá? Então é importante entender isso, tá? Se não é um viés da sua sobrevivência. E aí, muitas vezes, o que é legal? A cabeça da gente faz uma coisa que é bacana. Às vezes ela começa, pô, beleza, para eu justificar para mim mesmo que não tá dando certo a minha vida como programador, o que eu coloco na minha cabeça? Isso não é racional, tá? Muitas vezes é o seu subconsciente te protegendo. O que ele vai colocar? Porra, no Brasil tá difícil. Então, já que no Brasil tá difícil, lá fora deve ser melhor. E aí você entra num looping que você não consegue nem aqui no Brasil e nem ir embora para fora. E aí você fica num ambiente confortável, justificando por que você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer. Tá? Então, eu prefiro muito mais colocar os seus critérios ali e brigar para conseguir fazer aqueles critérios. Então, é difícil ser desenvolvedor no interior? Hoje em dia, não mais. Tá? Então, assim, quando eu comecei era, porque eu tinha que vender serviços só para cá, e era difícil você vender serviços para fora da minha cidade. Mas depois, com o tempo, comecei a atender clientes de fora, atender mais clientes de fora. Tem clientes, por exemplo, que eu atendi que eu nunca vi esse cliente fisicamente, pessoalmente. Tem clientes que eu atendi por vários anos e conversei uma vez pessoalmente. Então, assim, é bem legal que atualmente você não tem essa restrição mais. Você consegue fazer de qualquer lugar. Então, assim, não vai mudar. Você está aqui no Brasil ou está lá fora, tá? Então, é muito mais você olhar para você mesmo e ver o que está acontecendo. Por que não está dando certo aqui no Brasil? E se você decidir ir para o exterior, por que você quer ir para o exterior ou por que você não quer ir para o exterior? Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu faço essa análise do meu ponto de vista, tá? Então, por que eu fico no Brasil ainda? Então, porque faz sentido para mim. E o mais importante de tudo, essa decisão, ela não precisa ser eterna. Você pode, do dia para a noite, seus critérios mudarem, a sua vida mudar. Então, sei lá, você não era pai e agora você é pai. Então, alguma coisa mudar nesse sentido e você decidir fazer outra coisa. E tá tudo bem, tá? A gente não tem que ser casado, entre aspas, com a sua decisão. Uma decisão que você toma na carreira e na vida, ela não tem que ser eterna, tá? Então, se ela não tá fazendo bem para você, você pode mudar, tá? Vitor, espero ter ajudado, tá bom? Essa dúvida a gente recebe bastante aqui, mas toma cuidado bastante aí com o viés da sobrevivência. Se você não tá criando desculpas para não performar aqui, para não resolver sua vida aqui, tá? Mas, novamente, os critérios têm que ser seus. Eu só tô aqui como seu amigo para abrir os seus olhos quanto a isso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal, tá? Trazendo um tipo de vídeo que fazia tempo que a gente não fazia, que é respondendo perguntas. Se você quiser mandar sua pergunta também, comenta no vídeo aqui embaixo, comenta lá no Instagram, que a gente vai fazer mais vídeos assim. E também deixe seu comentário aqui se você gosta de vídeos nesse formato, tá? A gente respondendo aqui as dúvidas de vocês, tá joia? Não deixe de curtir e mandar pro amigo e a gente se vê no próximo. Valeu!